Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e a gente vai ver agora essa prova da SpaceX 2019, certo? Começando então pela primeira questão, né? Lembrando que eu vou colocar aí na tela as questões, não vou ler todas elas, aí vocês podem pausar para ler, certo? Para a gente ganhar um pouco mais de tempo aqui. Lembrando, tem não só essa prova aí sendo feita, tem também as provas anteriores e de vários outros vestibulares que vocês podem acessar aí, ok? E bem, se eu ajudar vocês de alguma forma com essa resolução, peço que compartilhem, se inscrevam, curtam o vídeo, ok? E qualquer dúvida ou sugestões podem colocar aí nos comentários, certo, pessoal? Então, bem, vamos começando pela primeira questão, então, colocar aí na tela para vocês. E, bem, é uma questão que fala, né, análise de circuitos, mas não é necessário nenhum tipo de cálculo, ok? Colocar aqui o desenho, a representação das pilhas, certo? Temos ali o positivo e o negativo, ok? Então, vemos que temos duas pilhas sendo ligadas, duas baterias, né? Sendo ligadas em série, uma com a outra. E temos, então, esse circuito ligado a 4 lâmpadas. Onde a questão chama essas lâmpadas de L1, L2, L3, L4, nesta ordem aqui. L1, L2, L3 e L4. Né? Desconsidere o tamanho do que eu fiz o desenho, pois as 3 lâmpadas, as 4, desculpa, são iguais. Certo? E bem, o que é perguntado aí nessa questão é com relação ao brilho das lâmpadas. Certo? Bem, como todas as lâmpadas possuem, né, são iguais, ou seja, possuem a mesma resistência, nós podemos tirar, né, a questão do brilho, a proporção com o brilho, em relação ou à corrente elétrica ou à diferença de potencial aplicada sobre aquela lâmpada, né? Bem, para facilitar aqui, o que torna mais fácil a resolução, faremos através da análise da corrente elétrica que passa por cada uma dessas lâmpadas, se utilizando da lei dos nós lá de Kirchhoff, né? Falando da lei das correntes elétricas, certo? Então, veja só, sabendo que esse jogo, essas duas baterias em série, irão fornecer uma corrente que iremos chamar de I, certo? No momento que encontramos este nó, vamos ter uma divisão. I, que eu vou chamar de 1, 2, a corrente que passa pelas lâmpadas L1 e L2, certo? Como estão em série, é a mesma corrente. E uma corrente I3, a que passa pela lâmpada 3. Ok? E aqui a corrente que nós iremos ver, I4, certo? Bem, pela lei dos nós, certo? Com esse caminho de corrente elétrica, desculpa, vemos que a corrente I4 é igual, temos aqui um nó, é igual ao encontro, né, das correntes I1, 2 e I1, 3, ou seja, I1, 2 mais I3, certo? E se eu analisar o nó anterior, vemos que essa soma é nada mais igual que I. Ou seja, a lâmpada L4, a corrente que passa por ela é justamente a corrente total fornecida pela bateria, pela associação aqui de pilhas, certo? Então, como tem a maior quantidade, a maior corrente, que é a corrente total, passa por L4, bem, em colocação de brilho, quem tem maior brilho vai ser a lâmpada L4. Vou colocar aqui em primeiro, certo? Bem, só que não tem nenhuma alternativa que fala sobre a relação da lâmpada L4 ter o maior brilho. Então, a gente tem que continuar analisando, certo? Então, vamos analisar esta associação, ok? Bem, vemos o seguinte, que esses dois ramos estão em paralelos entre si. Dessa forma, as duas estão submetidas à mesma diferença de potencial, certo? Então, eu posso dizer o seguinte, que o potencial 1, 2 é igual ao potencial 3, certo? Mas, bem, conhecendo a lei de Ohm, V igual a R vezes I, certo? Numa associação em paralelo, quanto menor for a resistência elétrica, maior será a corrente elétrica, ok? Então, se eu disser que essa lâmpada L3 tem uma resistência R,
L1 e L2 também terão uma resistência R. De forma que temos aqui duas resistências R. Então, 2 R's vezes I12, que é a corrente que passa por a lâmpada 1 e 2, vai ser igual a resistência R vezes a corrente I3, certo? Lembrando, isso aqui é nada mais do que os potenciais 1, 2 e o potencial 3. Cortando o R dos dois lados, temos o seguinte, que 2 vezes I12 é igual a I3. Ou seja, a corrente que passa pela lâmpada I3, pela lâmpada 3, nem precisava fazer esse cálculo, né, mas é importante, é maior, ou melhor, é o dobro da corrente que passa no ramo que contém as lâmpadas 1 e 2. Então, a lâmpada L3, entre essas três aqui, é a que vai ter o maior brilho, certo? Então, a que mais brilha é L4, em segundo lugar é L3, e bem, como L1 e L2 estão submetidos à mesma corrente, elas estarão lá em terceiro empatadas, né? L1 e L2, certo? Então, com isso, nós sabemos agora quais lâmpadas têm maiores e menores brilhos. Então, vemos as alternativas. Vemos que temos a letra D ali, dizendo o seguinte, que a lâmpada L3 brilha mais do que a lâmpada L2, né? E bem, exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Então, nossa alternativa aí, letra D, certo? Essa aqui é a questão número 1 aí da prova, certo? Falando sobre associação de resistores, uma análise de circuitos, né? Ok? Então, vamos para a próxima questão, botando aí na tela para vocês. Bem, essa questão vai falar daí já do efeito Ørsted, certo? Que é o quê? Que é a indução, é o campo magnético induzido através, ou gerado por uma corrente elétrica, né? Vemos que temos duas espiras, ok? Uma de raio R1, vou desenhar aqui primeiro, certo? Uma espira circular, cujo raio é R1, e passa-se uma corrente de 6 amperes por essa espira, ok? Vindo ali pelo fio, pelo ramo horizontal inferior. E uma segunda espira com raio já maior e igual a R2, certo? Daí com uma corrente vindo pelo ramo superior e 2. Bem, aqui para nós entendermos, primeiramente, como é que vai funcionar o vetor indução magnético, né, temos a regra da mão direita, ok? Bem, vemos que este fio, ou melhor, a espira R1, de raio R1, né, essa menor aqui dentro, vai ter sua corrente elétrica circulando na espira no sentido anti-horário, certo? Se eu tenho o sentido anti-horário, veja, eu vou ter o vetor indução saindo do plano da página, né? Então, eu sei que o vetor campo magnético no centro, produzido pela espira de raio R1, né? Claro, agora isso aqui visto de cima, tentar, né, reproduzir, certo? Vai produzir um vetor indução magnético B1 vertical e para cima, no centro. Se eu observar o vetor indução pela espira de raio R2, vemos que o sentido dela é no sentido horário. Então, olha só, sentido horário, o vetor vai apontar para dentro do plano da página. Isso aqui visto de cima, vou fazer com a caneta vermelha aqui, visto de cima, certo? Vai produzir no centro dessa espira um vetor indução B2 vertical e para baixo, né? E bem, como é que vai ser então a intensidade do vetor indução magnético resultante no centro? O módulo do vetor indução vai ser nada mais que
igual o módulo da diferença entre B1 e B2, né? Como ele não pergunta a questão do sinal, para onde é que vai apontar o vetor indução resultante, não vamos nos preocupar aí com isso, certo? Apenas fazer esse cálculo. Bem, o vetor indução magnético produzido por uma espira circular é igual a μ0, a intensidade, né? Esse aqui é o módulo da intensidade do vetor, μ0 vezes I divididos por 2R. Ok? Então, abrindo aqui essa expressão nessa outra aqui que nós achamos, vamos ter o seguinte, que o módulo do vetor indução, aí eu já tirei o sinal de vetor e o sinal de módulo, né? Falando só da intensidade mesmo, vai ser igual então ao quê? Né, o campo B1, μ0 I1 sobre 2R1, menos μ0 I2 sobre 2R2. Ok? Com isso, então, podemos substituir os valores e encontrar a nossa expressão, né? BR, então, vai ser igual a μ0 é 4π 10 na menos 7, dado na questão. A corrente I1 é de 6 amperes. Então, temos ali 6 amperes. Divididos por o raio R1, que é 2π metros. Mais o 2 aqui da expressão. Menos 4π 10 na menos 7, vezes a corrente I2, que é igual a 8, divididos por 2 vezes o raio R2, que é, cadê? Ali, 4π metros. Certo? Bem, com isso podemos fazer uma sequência de cortes aqui, né? Veja só, podemos cortar π com π, certo? Podemos cortar também 2 vezes 2 dá 4. Cortamos com 4 ali em cima. A mesma coisa aqui. Veja, posso cortar o 4π com 4π direto. E bem, aqui eu vou ter o vetor campo resultante, né, indução magnética resultante, vou ter 6 vezes 10 na menos 7. Aqui me sobra 8 divididos por 4, que dá 2. Certo? Desculpa, que dá 4. 4 vezes 10 na menos 7. Tem uma subtração, ó, de notações de mesma base. 6 menos 4, 2. O 10 na menos 7 se mantém. Nosso vetor campo resultante, então, é igual a 2 vezes 10 na menos 7 Tesla. Ao que corresponde com a alternativa de letra A. Então, questãozinha envolvendo eletromagnetismo, né, o efeito Oersted, ok? Que é o quê? Que é a produção, geração, né, indução de campo magnético através de uma corrente elétrica. Certo? Conhecer essa expressão, a regra da mão direita é um tipo de questão que aparece corriqueiramente na prova da SPSEC, certo? Então, bem, vamos agora para a questão de número 3, certo? Deixar aí na tela para vocês. Certo? Aí uma questão envolvendo o movimento circular, ou melhor, transmissão de movimentos, né, entre polias. Bem, temos ali então dois sistemas, né, duas coroas, podemos dizer, duas engrenagens ligadas por uma polia, ou melhor, por um fio, ok? Temos aí novamente raios RA, dessa vez, né? RA e o raio RB. E a outra informação é a frequência de rotação de A, que é de 30 RPM, 30 rotações por minuto. Certo? E quer saber a frequência de rotação da engrenagem B. Aqui é A, aqui é B. Bem, como nós temos uma ligação, uma transmissão de movimento através de uma correia, ok? Sabemos que a velocidade linear ou velocidade tangencial na periferia dessas duas circunferências possuem o mesmo módulo. Então eu posso dizer que o V, a
velocidade linear na periferia de A em módulo é igual à velocidade na periferia da coroa B em módulo. Certo? Lembrando do movimento circular, velocidade é igual a ômega vezes R. Ômega, a chamada velocidade angular ou frequência angular. Ok? Que, por sua vez, já para reduzir aqui, né, frequência angular é igual ao quê? É igual a 2π vezes F. Né? Então, aqui fica o V, aqui continua o R. Certo? Então, já abrindo mais a expressão, velocidade é ômega R. Só que ômega, velocidade angular, por si só é 2π vezes F. Então, a nossa velocidade fica 2π vezes F vezes R. Que é o que eu vou substituir dos dois lados. Vou ter o seguinte, 2π FA RA igual 2π FB RB. E olha só, como eu tenho 2π dos dois lados, posso cancelar eles e eu vou ficar somente com FA RA igual a FB RB. Certo? Como eu estou trabalhando uma relação, certo? Eu não preciso me preocupar aqui com as unidades. Os raios na questão são dados em centímetros, certo? Eu não preciso passar eles para metros. Por quê? Porque eu vou ter centímetros dos dois lados, né? Então vai ter centímetro cortando com centímetro. Então podemos fazer a substituição direto. FA é 30 RPM e RA, está sendo dado ali na questão, é de 60 centímetros. Do outro lado, FB vezes o raio B, que é de 20 centímetros. Certo? Então, posso passar esse 20 dividindo e eu terei o seguinte, 30 vezes 60 divididos por 20 igual a FB. Dá então, podendo cancelar um zero com zero, 6 dividido por 2 vai dar 3. Então eu vou ter o quê? 30 vezes 3. FB igual, então, 90. Como 30 está sendo dado em RPMs, então nossa unidade vai ser também RPM. Certo? Então encontramos aí a resposta da questão número 3, letra D, falando de associação de movimento. Associação de movimento, não, transmissão de movimento, né? Do movimento circular. Ok? Bem, próxima questão aí, deixar na tela para vocês agora. Aqui, então, uma questão envolvendo as leis de Newton, a associação de polias, certo? Por meio de corda, ok? Como é que vai funcionar aqui, certo? A questão está pedindo para eu encontrar a distensão da mola, né, a deformação que ela sofre, e o peso do corpo X que está sendo sustentado, né, por este sistema. O que a questão informa é a intensidade da força sendo aplicada, né, neste extremo, nessa corda, e que o sistema se encontra em equilíbrio estático, ou seja, a força resultante é igual a zero e a velocidade relativa no sistema também é zero, certo? Bem, primeiramente, devemos fazer uma análise das forças que estão acontecendo. Se essa corda está sendo aplicada uma força F, temos aqui uma força F nos dois extremos dessa corda. Ok? Sendo aplicado sobre essa polia. Tá? Que não é o que nos interessa aqui nessa questão, fazer menorzinho para caber. Né? Mas interessa é a força que vai ser aplicada. Bem, na outra polia, F também, no outro extremo em consequência F, por ser a mesma corda. Então veja, se isso está em equilíbrio estático, significa que essa força aqui tem que ser igual a 2F. Né? Fecha ó, esses 2Fs para cima sobre essa polia, 2F para baixo na mesma polia. Né? Essa aqui não nos interessa agora. Se aqui tem 2F e é a mesma corda, temos aqui uma força de 2F também sobre essa polia. Como é a mesma corda,
Também temos 2F novamente. Para manter em equilíbrio, 4F. Seguindo a lógica, aqui também vai ter os 4F agora. Aqui também, 4F. Em consequência, sobre a polia está sendo aplicada uma força de 8F. Se nessa corda está sendo aplicado 8F, nessa aqui temos também 8F. Contra o quê? A força peso do corpo X. Certo? Então temos aí uma extensa, né, transmissão de forças. Ok? Lembrando que eu poderia também utilizar uma expressão bem conhecida, que é a força transmitida para N polias, que é a força F aplicada, né, vezes 2 na N, sendo N o número de polias livres, certo? Essa primeira está fixa. Essas aqui, ó, estão livres, pois não tem nenhum ponto, certo? Fixada ao teto, ligando elas. Elas estão presas somente pelas cordas mesmo, ok? Então seria 2 na 3, que é 8, que acabamos de achar aqui, certo? E a outra maneira é essa, bem, a tensão vai ser sempre nos extremos, se é na mesma corda, a força é sempre a mesma. Como aqui, ó, temos uma corda toda, todos os pontos terão força F. Aqui é outra corda, então todos esses pontos, ó, força 2F. Aqui é uma terceira corda, 3F. Ok? E, para finalizar, aqui, né? Aqui não. Sobre essa corda, certo? Aqui tem uma força de 4F, sobre essa corda vai ser aplicada, essa mola, uma força 4F também. Né? E não vai fazer tanto justo ficar fazendo todos os pares ação e reação, isso aqui é simplesmente a força que a mola está aplicando sobre a corda. Certo? Essa aqui é a força sobre a polia. Ok? Então, bem, sabemos aqui então que o peso do bloco X é igual a 8 vezes a força aplicada. Ou seja, 8 vezes 100, que é 800 newtons. Né? Daí com isso ficamos entre a letra A e a letra D. Certo? Agora o outro ponto é achar a deformação. Através do que? Da expressão da força elástica. Né? A força elástica ela é igual a K, né? Só o módulo e intensidade, Kx. K, constante elástica, X, a deformação que ela sofre. Certo? E como eu falei, esta mola está aplicando sobre a corda. Se eu fosse fazer todos os pares ação e reação, certo? Essa corda aqui está sofrendo tensão para esse lado. Ela está aplicando uma tensão para esse lado, sobre a mola. Aplica força sobre a polia aplica força sobre ele. E essa é uma confusão. Né? Mas entender que essa força 4F sobre esse lado da corda é a força elástica. Né? Posso até refazer o desenho. Temos ali, está fazendo uma força elástica, enquanto a corda faz uma força de 4F. Né? Daí do outro lado, sobre a corda produz uma força de 4F. Ok? Bem, daqui então temos 4 vezes F, 400, igual a K, que é 50 vezes X. Passo 50 dividindo, X vai ser o quê? 400 divididos por 50. Podemos cortar 0 com 0, 40 por 5 igual a 8 centímetros. E aqui eu não precisei encontrar, transformar nada em metros, ou de metro para centímetro, pois a constante elástica K que está sendo dada na questão é de 50 newtons por centímetros. Então, se eu utilizar a minha força em newtons, que é o que eu fiz aqui, a minha deformação vai se dar em centímetros. Né? Então, eu acabo achando direto a minha resposta, né? Fica a letra D. Okay? 800 newtons para o peso, 8 centímetros para a deformação sofrida pela mola. Né? Daí o mais importante é cuidar muito isso aqui, que essas questões de legislativo que envolvem corda podem confundir alguns pontos. Mas bem, entendendo o que aconteceu aqui, né, sabendo que essa força é a força que a corda aplica na mola, daí a mola aplica uma força na corda. Bem, entender que a mola vai ter exatamente a força de tensão para manter o equilíbrio estático. Né? E questões envolvendo mola sempre vão aparecer
certo? Em momentos de equilíbrio estático, certo? Porque se não tivesse movimento, já ia cair a questão um pouco mais avançada, assim, referindo ao MHS. Certo, pessoal? Bem, então aí para vocês, a próxima questão, né, a questão de número 5 na tela para vocês. Então, essa questão, ela vai basicamente falar de torque e equilíbrio estático de corpos extensos, né? Bem, desenhando aqui, ok, os três corpos, o corpo V, que é a barra, o corpo X, que é o bloco da direita, e o corpo Y, o bloco da esquerda, né? Diz a questão que temos uma situação de equilíbrio estático aqui, onde a barra Z está na horizontal, certo? Bem, para entender sobre equilíbrio estático, nesta questão, temos que saber que o torque resultante é igual a zero, né? E bem, o torque resultante, então, vai ser todos os torques em sentido anti-horário, né? Os que tendem a botar o sistema em movimento anti-horário, tem que ser igual a todos os torques que tendem a botar o movimento em sentido horário, certo? Pois aí, o torque resultante vai dar zero. É o que resulta daqui, ok? Bem, quem está gerando torque com tendência a sentido anti-horário? Corpo Y. Eu vou chamar de PY aqui, peso de Y. E Z, que eu vou chamar de PZ, certo? Pois eles estão ao lado esquerdo do ponto de rotação, do ponto de apoio, né? O torque deles vai tender a girar no sentido anti-horário esse sistema. Enquanto X produz um torque que a tendência é colocar o sistema em movimento no sentido horário, ok? E bem, como o sistema está em equilíbrio, né? Horário e anti-horário devem ser iguais. Então, o torque de X, certo? Que é no sentido horário, é igual ao torque de Y mais o torque de Z, certo? Aqui sentido horário e aqui sentido anti-horário, certo? Bem, agora, como nós já temos os valores, os pesos de Y e de Z, devemos encontrar o ponto de apoio, o braço de alavanca, né, a distância dessa força, da onde está sendo aplicada essa força, ao ponto de apoio, certo? Como é que nós iremos fazer isso? Certo? A gente vai usar as informações que temos na figura, né? Lembrando, o torque aqui vai ser força vezes o braço de alavanca, certo? Bem, vamos fazer então aqui a esquematização. Seguinte, todas as figuras aí, certo? Homogêneas, ok? Ou seja, a densidade delas é igual em todos os pontos. Então, a força, a gente pode dizer que está sendo aplicado, né, no centro de massa dessas figuras, que vai coincidir com o centro geométrico, né? Então, primeiramente, a barra V tem tamanho de 100 centímetros, certo? E a questão informa que a direção, a distância do ponto de apoio até um dos extremos vale 44 centímetros, certo? Só que, como essa barra é homogênea, o centro de massa, né, de qualquer extremidade vai distar 50 centímetros, ok? Sobrando, então, essa diferença de 6 centímetros. Vamos anotar aqui. Então, o braço de alavanca dizer 6 centímetros, certo? Sabendo aí essa ideia do centro de massa, que o peso está localizado, a força peso, podemos dizer que está localizado no centro geométrico, neste caso, das figuras, ok? Bem, outro ponto, certo, é esse aqui, né? Como a figura é como o centro de massa de Z é 50 centímetros, temos essa distância de 50 centímetros. Y tem o comprimento de
20 centímetros, desculpa. Então, o centro de massa dele está localizado a 10 centímetros de uma de suas extremidades, certo? Pois todo ele é 20, como está dando na questão. Então, aqui é 10. Aqui mais 10, certo? Então, nós vamos ter essa distância aqui a considerar, né? Que vai ser quanto? Bem, deste ponto, aí temos que tomar muito cuidado, até o extremo, né? Temos 56 centímetros. Porque isso, bem, podemos pensar o seguinte, 50 mais 6, né? O ponto de apoio. Como o centro de massa está localizado a 10 centímetros, vamos retirar 10 daqui, temos então 46 centímetros. Começa a ficar um pouco confuso já. Mas bem, d de y igual a 46 centímetros. E bem, o de x aí já é um pouco mais fácil, o comprimento dele é 8. Então essa distância aqui, 4 centímetros, certo? Como toda essa distância é 44, sobra então 40, né? Entre o ponto de apoio e o centro de massa de x. Então, dx igual a 40 centímetros. Né? Como a gente não vai trabalhar com a unidade de torque, né? Ficou bem aqui, bastante informação confusa aqui até um pouco. Se não se guiar com atenção, certo? Muito cuidado. Quem acha que conseguiu fazer de uma outra maneira, até mais fácil, acredito eu, certo? Pode colocar nos comentários aí sem problemas, ok? Mas aqui eu quis explicar todas as distâncias, então acaba parecendo um pouco confuso ali. Bem, como eu estou trabalhando com, não estou trabalhando diretamente com a unidade de torque, eu quero saber o peso em si, não tem problema eu utilizar todas as distâncias em centímetros, pois como eu vou ter centímetros dos dois lados, bem, vou cortar centímetro por centímetro, que nem na questão anterior. Certo? Então, bem, abrindo a expressão ali dos torques, o que a gente vai ter em consequência? Torque de x vai ser peso de x vezes d de x. Igual. Torque de y, p de y vezes d de y. Mais torque de z, p de z vezes d z. Peso de x é o que nós desejamos encontrar. Dx encontramos 40. P de y, a questão dá, o valor é de... Cadê? 20. 20 newtons. Dy, 46. Dz é 100. 100 ou é 10? 10. E dz, 6. Certo? Então, vamos ter aqui que px vezes 40 é igual a 20 vezes 46, vai dar 920. Tá? 2 vezes 46, 92, vezes 10, 920. Mais 60. Então, eu vou ter que p de x é igual. Essa soma vai dar 980. Esse 40 está multiplicando. Eu já passo ele para o outro lado dividindo. Podemos cancelar 0 com 0. 98 divididos por 4 é igual a 24,5 newtons. Tá? Questão alternativa letra E. Então veja, com relação a fórmulas, bem, usamos a fórmula do torque, força vezes braço de alavanca, certo? Aqui tinha que entender o conceito de centro de massa, né, a ideia em relação ao torque e equilíbrio de corpos extensos e conseguir se achar nesse meio de um monte de medidas. Aqui, né? Certo? O que torna a questão não uma questão complicada, mas um pouco confusa aí. Ok? Então, bem, botando aí a próxima questão na tela para vocês. Questão bem fácil, tranquila ali, tá? Conhecimentos aí necessários é a segunda lei da termodinâmica, lei da conservação da energia, que vai dizer basicamente que o quê? Que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor recebida por um gás menos, certo, o trabalho realizado por ele. Tá? E aí é tomar um cuidado, ok? Bem, quais as informações? A quantidade de calor recebida
é de 300, isso, 300 joules, recebe essa quantidade de calor, ok? E bem, o trabalho não o trabalho realizado, né? Mas ali a questão diz que um agente externo comprime o gás. Se houve uma compressão do gás, o trabalho, na verdade, ele não realizou, ele sofreu. Então é um trabalho negativo. Então vai ser menos o valor ali, 600 joules, certo? Menos 600, pois não é um trabalho que ele realizou. Para um gás realizar trabalho, ele tem que se expandir, né? Na verdade, ele sofreu, né, trabalho. Então ele tem um valor negativo, ok? Na química, talvez eles invertam esse conceito, considerem positivo o trabalho que o gás sofre, certo? Mas não vai alterar aqui o resultado final, certo? É apenas uma convenção. Tá? Bem, com isso, encerra-se a questão aqui, né? Delta U vai ser igual a 300 menos 600. Menos com menos a mais. Então, variação da energia interna aqui, 900 joules, alternativa de letra A. Tá? Questão número 6 aí, certo? Bem tranquila, fácil, né? Conhecer a segunda lei da termodinâmica. Bem, botar a próxima questão aí para vocês. Bem, questão envolvendo uma lente esférica, certo? Uma lente esférica convergente, ok? Distância focal F, como diz a questão F', né? E quer saber, então, qual vai ser a situação do tamanho do objeto, ou melhor, o tamanho da imagem, ou melhor, todas as características da imagem formada, né? Temos ali os focos F', C, C', certo? Que a questão acaba dizendo A, né? Não é C, centro, mas ali é o ponto A, certo? Isso, ele chama os pontos antiprincipais. Ou seja, o que seria o centro das circunferências, certo? Das lentes que compõem, ou das circunferências que compõem essa lente. Ok? Bem, foi colocado um objeto ali na posição XY, correto? Bem, quem lembra de todos os casos das lentes convergentes, já vai saber a resposta aí, né? Bem, caso não saiba, podemos fazer alguns cálculos aqui, certo? Partindo da equação de Gauss para as lentes, 1 sobre F é igual a 1 sobre DI, mais 1 sobre DO. Né? Como a lente está numa posição antiprincipal, bem, ele está a uma distância de 2 Fs, 2 vezes o foco, ok? Então, vamos ter o seguinte, que 1 sobre foco é igual a 1 sobre DI, mais 1 sobre 2 vezes o foco. Vou passar esse valor para o outro lado subtraindo. Eu vou ter, 1 sobre F menos 1 sobre 2F igual a 1 sobre DI. Né? Subtração de fração. Aqui eu vou ter abaixo 2Fs. Ok? E aqui vai ser 1 igual a DI. Né? Aqui, para fazer a subtração, eu multipliquei em cima e embaixo por 2, para ficar o mesmo denominador. 2 menos 1, 1. 1 sobre DI. Daqui, DI igual a 2Fs. Ou seja, a distância da imagem vai ser a uma distância de 2Fs da lente. Ou seja, vai se formar aqui no outro ponto antiprincipal. Né? Bem, a ampliação, o aumento, é igual ao negativo de DI sobre DO. E daí, no caso, como DI e DO são iguais, é menos 1, o que indica uma imagem igual, só que o negativo é invertida. Como o DI foi positivo, então temos uma imagem real. Então temos uma imagem real, uma imagem invertida e igual. Igual, digo, no sentido tamanho, certo?
o que vai corresponder ali, real invertido e mesmo tamanho de letra A. Certo? Claro, quem lembra de todos os casos das lentes vai saber, né, de cara que eu tenho essa resposta. Não precisa fazer um cálculo ali, né? Só fiz para mostrar para vocês que vai funcionar aí com as equações das lentes também. Certo? Então, bem, botando a próxima questão na tela aí para vocês. Bem, aí é uma questão envolvendo o campo elétrico, a parte da eletrostática, certo? Uma questão já um pouquinho mais complicada, mas que tem alguns pulos do gato aí que dá para conseguir tornar ela um pouco mais fácil. Ok? Bem, temos ali um ponto X e um ponto Y, ok? Carregados, esses pontos possuem cargas elétricas, né? Localizadas nesses pontos, de valores em X 6 nanocoulomb e em Y temos 8 nanocoulombs. Temos um ponto Z localizado equidistante de X e Y, né? Uma distância de 3 centímetros de cada um. E vai perguntar aqui qual a intensidade do campo elétrico resultante neste ponto. Bem, conhecendo então, né, aqui, ângulo de 90 graus, certo? Que está dando ali já. Bem, conhecendo então as cargas, os sinais, né, sendo positivos, sabemos que aqui vamos ter o campo EY, certo? Pois cargas positivas geram campos repulsivos, né, por convenção. Então vamos ter aqui para Y um campo gerado, né, direção horizontal para a direita. Enquanto o X, como também é positivo, um campo horizontal e para a vertical para baixo. Ok? Pela regra do paralelogramo, o nosso campo resultante vai ter essa direção e sentido, né, ER. E bem, vemos que como aqui temos 90 graus, esses dois vetores são perpendiculares. Então, para eu encontrar a resultante, bem, aqui eu vou utilizar o teorema de Pitágoras, que o campo resultante, ou melhor, o quadrado do campo resultante, deixar já em forma de raiz, é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados, né, dos vetores. Então, o vetor campo resultante em módulo é igual a raiz da soma dos quadrados dos módulos dos campos x e y. Pitágoras, ok? Em vez de falar toda essa explicação, né? Bem, aqui de cara parece meio difícil, mas tem alguns pulos do gato. Faremos o seguinte. Olha só. Campo, a intensidade do campo elétrico é calculada através da expressão K, constante eletrostática, vezes Q, a carga geradora, divididos pela distância ao quadrado. Vemos que, para os dois casos, tanto o x e y, a distância é a mesma. Então, é o mesmo d para eles, certo? O k também. Então, o que isso me permite? Eu consigo simplesmente pegar esses dois valores e colocar em evidência eles no meio do caminho, né? Olha só como é que iria ficar. Aqui vai ficar a raiz de, vou abrir essa expressão, k, q, qx sobre d ao quadrado. Bem, isso tudo está ao quadrado. Mais k, qy sobre d ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Começa desse jeito aqui, né? Certo? Bem, olha só, o que eu posso fazer? Eu tenho o k e o d ao quadrado nos dois termos. Eu posso colocar eles em evidência. E, bem, eles estão em evidência, vai ficar desse jeito, ó, k sobre d quadrado, tudo isso ao quadrado, né, por causa da potência, vezes qx ao quadrado mais qy ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Mas, bem, eu não tenho esse número multiplicando, esse valor está ao quadrado e dentro da raiz, eu posso colocar ele para fora. Então, olha só como fica o vetor campo resultante. K sobre d quadrado vezes a raiz de qx ao quadrado mais qy ao quadrado, né?
consegui dar uma facilitada nisso, certo? Bem, eu posso fazer isso sempre quando eu tenho a mesma constante e a mesma distância, né? Eu já posso deixar tudo para fora. Poderia vir daqui para cá. E eu vejo, facilita, né? E o cara que já tem um aprimoramento, uma matemática mais prática, mais aprimorada, já faria isso de primeira. E bem, o que isso ainda me ajuda? Veja só, isso aqui é a mesma expressão de um Pitágoras, né? Eu tenho as cargas. Olha só, eu tenho as cargas 6 e 8, né? 6 e 8 são múltiplos de 3 e 4, certo? Então, quem lembra do triângulo pitagórico, 3, 4, 5 e seus múltiplos, vê que isso aqui é, na verdade, a mesma, né? É muito semelhante, né? Embora aqui as cargas não sejam distâncias, certo? Mas é uma expressão que entra dentro do teorema de Pitágoras. Então, se fosse 6 e 8, aqui seria 10. Em vez de que, pensando aqui dentro do Pitágoras, este valor aqui seria igual ao quê? 10 nanocoulombs, né? Bem, quer fazer toda a conta? Faça. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, soma, tira a raiz. Mas aqui eu estou querendo mostrar facilidades, né? Então vamos ter o seguinte, ó, K, 9 vezes 10 na 9, vezes 10, como é nano, 10 na menos 9 coulombs, divididos por D ao quadrado. D é 3, vezes 10 na menos 2. Por quê? Porque a gente está trabalhando com centímetro ali. Aqui tem que vir para metro, né? O que vamos ter aqui para o campo resultante? Ó, 10 na 9 com 10 na menos 9 vai dar um 10 na 0 que fecha 1. Então aqui eu vou ter 9 vezes 10. Aqui embaixo, 3 ao quadrado é 9. 10 na menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Né? Cancela 9 com 9, vamos ter 10 divididos por 10 na menos 4. Vai dar 10 na 5, né? Porque aqui é o 1 implícito, divisão de potências de mesma base, mantém o expoente de cima, subtrai pelo expoente de baixo. Como o de baixo é negativo, então vai ter menos com menos. E aí fica mais 1 mais 4, 5. Né? Newtons por Coulomb. Alternativa de letra E. Tá? Questão envolvendo aí campo elétrico e soma vetorial, né? Que não é basicamente pegar os 6 e o 8 e somar ali pronto, né? Certo? Achar um outro resultado que não ia conduzir muito. Não ia nem encontrar alternativa ali, aliás, certo? E aqui uma questão já tentando trazer alguma facilidade para evitar de fazer todo esse cálculo, depois ir para cá ainda, né? Então olha só o que eu fiz. Puxei toda essa raiz para fora. Em vez de fazer todo esse cálculo, eu consegui ver que tem um triângulo pitagórico aqui, só que não é com valores de distância, mas sim com cargas. Mas, como o cálculo é o mesmo, o resultado vai ser o mesmo, né? Pensando só no número ali, certo? Bem, próxima questão aí na tela para vocês. Então, questão envolvendo aí a parte da dinâmica, ok? Junto com trabalho, certo? Precisamente trabalho da força-peso, ok? Bem, vantagem da questão, não possui atrito, certo? Temos ali um ângulo de 60 graus, certo? E uma força de 4 newtons movimentando. 4 newtons. Vou colocar aqui direto 4 newtons F. Bem, como não há presença de atrito, certo? A única força que teremos aqui contra esse movimento será a componente paralela da força-peso, né? Decomposição vetorial, certo? Onde esse Px é igual peso vezes o seno do ângulo de 60 graus. Né? Temos uma decomposição vetorial aqui, ok? Sabendo que este ângulo aqui também é de 60 graus, Px está sendo oposto a este ângulo, que é o de 60. Então, seno de 60 graus, ok? Bem, como a velocidade desse bloco é constante, sabemos então que a força resultante é igual a zero. Ok? Uma situação de equilíbrio dinâmico. Se a resultante é igual a zero, então Px
só pode ser igual a 4 newtons em intensidade, né? Px aí é 4 newtons no sentido oposto, que mantém a resultante zero, então a velocidade constante. Só que Px é P seno de 60 graus, igual a 4. Ok? Logo, peso, né, é massa vezes G, a aceleração gravitacional, vezes o seno de 60, igual a 4. Né, aqui o peso eu abri na sua expressão, m vezes g. G, a gravitação na superfície da Terra, o 10 metros por segundo quadrado. Ok? Agora, trocando os valores, m, que é o que a questão está pedindo, uma das primeiras informações, vezes 10 seno, sendo dado na questão raiz de 3 sobre 2, igual a 4. Bem, este 2 está dividindo toda essa multiplicação. Então, eu posso passar para o outro lado, vai multiplicar com 4. Então, eu vou ter que m vezes 10 raiz de 3 igual a 8. Passo 10 raiz de 3 dividindo, né, pois está tudo multiplicando. 10 raiz de 3. Como não apresenta radicais nas respostas, multiplicamos em cima e embaixo pela raiz de 3, né? Racionaliza. Temos então que m, a massa, vai ser igual a 8 raiz de 3, divididos. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Isso aqui. 3 vezes 10, 30. Simplificando, 4 raiz de 3 sobre 15 quilogramas. Então, encontramos a massa deste meu bloco. É bloco que a questão chama? Um bloco homogêneo. Ok? Bem, agora a outra informação é o trabalho realizado pela força-peso. Certo? Bem, o trabalho realizado pela força-peso, ok, é a força-peso vezes o deslocamento vertical. Aqui, né? Pensando que o bloco ele vai sair deste ponto, seu centro vai até esse, né? Percorrendo 1,6 metros paralelos ao plano inclinado. Mas a força-peso é uma força vertical. Então, eu tenho que considerar deslocamento vertical. Ok? E como podemos ver aqui, né? Também temos o ângulo de 60 ainda. Este valor é nada mais do que 1,6 seno de 60. Ele é o cateto oposto aqui ao ângulo. Né? Cateto oposto vai ser o quê? Hipotenusa vezes o seno do ângulo. Certo? Então, o trabalho realizado pela força-peso, mg delta h. M, esse valor aqui, 4 raiz de 3 sobre 15. G da gravidade, né? Peso vezes força, peso vezes deslocamento vertical. E o delta H menos 1,6 seno de 60 graus. Por que menos? Certo? Porque a força-peso, ela aponta verticalmente para baixo. Só que o bloco está indo, né, o deslocamento vertical do bloco é para cima. Então, o peso está contra o sentido do deslocamento. Então, o trabalho deve ser negativo. Ok? Bem, abrindo aqui os valores. 40 raiz de 3, multiplicando aquele 10 sobre 15, vezes 1,6 raiz de 3 sobre 2. Daí vamos ter o seguinte, né? 15 vezes 2, 30. 40 vezes 1,6 vai dar 64. Vezes 3, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3. Podendo simplificar o 3 com 30, vamos ter 64 sobre 10, que vai dar 6, ou melhor, menos, esqueci os menos aqui, menos 6,4 joules. Né? Acabei esquecendo o sinal de negativo, muito importante cuidar isso. Certo? Então, temos ali para a massa 4 raiz de 3 sobre 15 e o trabalho da força-peso menos 6,4 joules.
o que corresponde com a letra B. 4 raiz de 3 sobre 15 menos 4,1. Letra B. Tá? Resposta da questão de número 9. Certo? Então, colocar aí a próxima questão na tela para vocês. Então, essa questão aí, tá? Questão referindo ao MHS, movimento harmônico simples, ok? A expressão geral do movimento, a expressão da posição, certo? Do movimento harmônico simples. Então, ele dá aí a equação 0,08 vezes cosseno vezes cosseno de π sobre 4 t mais π. Isso? π sobre 4t mais π. Ok. Da posição, né? Posição x de uma partícula. Certo? Bem, conhecendo a expressão do movimento harmônico simples, certo? A expressão do movimento ela é igual ao seguinte. No caso, xm, a amplitude, certo? Vezes cosseno de ômega-t mais φ. Essa é a expressão geral em termos de cosseno do ângulo. Pode ter em termos de seno? Temos também, certo? Mas aqui não tem se preocupar com isso, a expressão é dada em cosseno. Ok? Bem, ômega seria a velocidade angular, ou que a questão está chamando de pulsação, né? Não sei o que é a pulsação, por exemplo. Bem, estou olhando as unidades ali da questão, não está na tela para você, mas estou olhando aqui. Está lá, rad por segundo. Rad por segundo é velocidade angular, né? Que é o primeiro ponto. Então, a pulsação ali que ele chama é o ômega. Como o ômega é o termo que multiplica com a variável t, variável temporal, então, já vemos por aqui que ômega é igual a π sobre 4 radianos por segundo. Temos aí nossa frequência angular, a pulsação, né? O outro ponto que a questão está pedindo é a fase inicial, certo? Bem, a fase inicial, ok, é este valor aqui, né? Cosseno de ômega-t, isso aqui é o deslocamento angular que ele vai fazer, vamos dizer assim, certo? E aqui é a posição angular inicial. Então é o próprio φ, que é o termo que vai somar com o ômega-t. Como quem está somando é o π, a fase inicial é π, no caso π radianos. Certo? E o último, então, o período do movimento. Né? Período, aí o cálculo é igual a 2π sobre ômega. Tá? É o período, né? Então, bem, 2π divididos por ômega. Só que daí ômega já é uma fração, então eu já vou colocar aqui, né? Multiplicar pelo inverso, certo? Né? Dividir por uma fração é multiplicar pela invertida. Então, corto π com π, 2 vezes 4, 8. Então, 8 segundos, período. Encontrei as três variáveis. Basta analisar ali, basta analisar a função da posição da MHS, certo? E saber calcular aqui o período, né? Claro, poderia ser feito isso aqui em mais etapas, né? Sabendo que o período é 2π sobre t, né? Fazendo, isolando, tudo mais, acaba encontrando, né? Mas não é uma questão que é para ser difícil para quem está se preparando para essa prova, certo? Ficamos com a alternativa de letra E. π sobre 4, π e 8 segundos. Tá? Aí a alternativa. Certo? Bem, próxima questão na tela, penúltima. Penúltima questão aí então, tá? Sobre uma questão simples de MRU, ok? Abordando o gráfico de MRU, certo? Pede a posição em um determinado intervalo de tempo. Temos aí um gráfico 3, né, como é a posição inicial. Aqui,
tempo em segundos, x em metros, isso, x não, S. Tá? E aqui, valor 12. Isso? Isso. Temos aí então a expressão do MRU, ok? Um gráfico. E faremos como? Bem, primeiramente encontrar a sua expressão SO mais VT, achando quem? Posição inicial, SO, que é 3 metros, que é justamente o termo independente, o que corta o eixo S, e encontrando a velocidade. Bem, velocidade é a variação da posição, neste caso, variação de espaço, pelo intervalo de tempo. Então, peguemos um intervalo de posição e um intervalo de tempo correspondente. Vemos aqui que entre 13 e 12 temos um intervalo de posição. O intervalo ΔS, certo? E para este intervalo, né, para o ponto 3 e o ponto 12, temos para o intervalo de tempo esse aqui, ΔT. Né? Então, o que vamos ter ali? ΔS vai ser 12 menos 3, final menos inicial. ΔT, 3 menos 0, final menos inicial. 9 sobre 3 dá 3 metros por segundo. Nosso V. Aplicando na função da posição, vamos ter 3 mais 3 vezes 10, né? Que a questão ele quer saber a posição S de 10, ok? Ou seja, tempo de 10 segundos. Então, 3 vezes 10, 30. 3 mais 30, 33 metros. Né? A posição de 33 metros, letra C. Okay? Questão de análise gráfica ali do MRU, certo? Encontrar a função horária e depois aplicar a função horária ao tempo, né, solicitado na questão, pois não tem os 10 segundos no gráfico ali, né? Então tem que encontrar a velocidade, certo? Bem, última questão então para terminar, na tela para vocês. Última questão então abordando o que é o conteúdo de conservação de energia, certo? Tá? Questão tranquila de conservação de energia. Temos então o corpo que está deslizando numa pista horizontal sem atrito, a uma velocidade V de modo 8 metros por segundo, ok? E o seu centro de massa se eleva a uma posição de 2 metros em relação à posição inicial. Tá? 2 metros em relação à posição inicial, ok? Bem, o bloco está deslizando. Ao chegar no plano inclinado, ao começar a subir, este plano inclinado começa a apresentar atrito. E a pergunta é, qual é a energia, né, dissipada por este atrito? Bem, podemos fazer o seguinte, que a energia mecânica inicial, certo? Energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final mais a energia perdida, né? Ou melhor, a variação de energia mecânica é igual à energia dissipada, né? Ou seja, mecânica final menos energia mecânica inicial. Podemos trabalhar desse jeito aqui também, né? Certo? E daí então vai me dar a energia dissipada, certo? Trabalhar dessa maneira aqui de baixo, que daí o sinal acaba já ficando incluso dentro do cálculo. Tá? Aqui nós teríamos considerar sinal. Então, bem, energia mecânica final, como o bloco chega no repouso, né, não está ausente de velocidade, está em repouso. Então, temos apenas energia potencial gravitacional. No início, o que nós temos, como o bloco está apenas em movimento, ele não começou a subir ainda, temos então energia cinética. Né? Então, o que nós iremos fazer? Calcular a energia cinética aqui, a potencial aqui e tirar a diferença. Né? Então, veja, energia mecânica final, que neste caso é só a potencial gravitacional, é igual a m vezes g vezes h.
Então, energia mecânica final. Massa deste corpo é de 2 kg. A G da gravidade é 10 e a altura 2. Então, vamos ter aqui 40 joules. A energia mecânica que ele vai apresentar no ponto mais alto ali, né, no fim da trajetória. A energia mecânica inicial é igual à energia cinética que ele tem no início, antes de subir a lomba, a ladeira, igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, a energia mecânica inicial vai ser igual a 2 vezes 8 ao quadrado, sua velocidade, sobre 2. O 2 corta com 2, sobra o 8 ao quadrado. Então, eu vou ter o quê? 64 joules. Como a variação da energia mecânica vai ser energia dissipada, né? Vamos ter o quê? 40 menos 64, o que vai dar menos 24 joules, né? O que significa o sinal de menos? Que não tem, vê as alternativas, não tem ali o negativo. Mas esse negativo é porque eu estou trabalhando com a variação de energia mecânica. Se a energia teve uma variação negativa de 24, significa que a energia dissipada foi os 24 joules, né? Que esse aqui significa uma perda de 24 joules, ok? Então, feita essa diferença, tu acha a energia dissipada, o que corresponde à alternativa letra C, e então finalizamos aí a prova da SpaceX 2019, certo, pessoal? Bem, se eu ajudei vocês aí com essa resolução, peço que se inscrevam, curtam, compartilhem o vídeo. Lá nas playlists vocês podem ver que tem mais questões, bem mais de 1000 questões resolvidas de inúmeros vestibulares, Enem, URI, SpaceX, ZAFA, certo? E bem, quaisquer dúvidas ou sugestões, questões, provas, podem colocar nos comentários aí, certo, pessoal? Então, bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!